Problema do Abel, Ele aqui quase ó. não tá ganhando nada. Fala do Vascão, Léo Jardim vem chamando a atenção pelas boas atuações. Ele é o goleiro com mais defesas difíceis do campeonato. Cadê? Depois de viver um bom mês de setembro, o Vasco teve um péssimo mês de outubro. A sequência ruim mostrou ao técnico Ramon Dias vários problemas que ele precisa resolver na sua equipe, mas tem uma posição que vem sendo muito elogiada: o goleiro. Léo Jardim salvou o time em pelo menos 7 ocasiões nos últimos 5 jogos. Na atuação mais recente, que foi empate em 1-1 com o Goiás, ele reforçou o bom momento que está vivendo. O goleiro é um dos jogadores mais regulares do Vasco no campeonato, apesar de o time ter a 5ª pior defesa da competição. São 42 gols sofridos, número que poderia ser bem maior se não fosse Léo Jardim. Ele é o goleiro com mais defesas difíceis no Brasileirão, 35 ao todo. Novembro também será um mês bem intenso para o Vasco. Serão 6 jogos, começando na quinta-feira contra o Cuiabá fora de casa. Na zona de rebaixamento com 31 pontos, o time terá que reencontrar o equilíbrio entre os 2 últimos meses, para seguir vivo na luta contra a amarga parte de baixo da tabela. E lembra, ô Pedrosa, que no início da temporada ficava aquela dúvida em relação ao Léo Jardim, e agora caminhando pro fim dessa temporada ele ser um dos grandes heróis aí. A gente não sabe qual vai ser o final do Vasco, mas do que tem performado até aqui, o Léo tem sido sempre um grande destaque nos jogos, né? O Léo convive com uma sombra, Fernanda, que é o Ivan. E isso faz com que a torcida, muitas vezes no início da temporada, Eu lembro. no meio do A gente mesmo debateu aqui. debateu e tem que dar uma oportunidade pro Ivan. Tem um problema no Léo que eu não gosto, que é a reposição. Por exemplo, o Lucas Perry é um cara que repõe muito rápido. E isso faz com que o Botafogo seja letal, como a gente falou. O Léo Jardim tem esse problema. Só que dentre todas as qualidades que ele tem, isso nem chega a ser um problema. Por tirar O uma Léo bola Jardim- dentro do gol, O praticamente. Léo Jardim é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro em defesas difíceis. O Léo Jardim Passou é o o melhor... Lucas Perry. O Léo Jardim é o melhor jogador do Vasco no Campeonato Brasileiro, porque desde a draga do primeiro turno, ele já faz atuações bizarras. Falha aqui, falha ali, isso é normal. Mas se você for pegar, hoje a gente tá com 31 rodadas? Sim, 30 já rodadas. Em 25 ele jogou muito. Ele jogou muito a ponto de garantir resultados pro Vasco, pontos pro Vasco. Então só tem que parabenizar o Léo Jardim. Se tem torcedor do Vasco ainda que conteste o Léo Jardim, me desculpa. Bota um óculos, assiste o jogo de outra forma, porque você não tá vendo o jogo do Vasco. E se o Vasco hoje tem 30 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, pode crer que metade tá na conta do Léo Jardim. Ô, Vênia, vamos retocar o que aconteceu ontem aqui? Vamos. A gente estava combinado de que eu ia perguntar do Léo Jardim pro Vênia, e no momento em que o Pedrosa falava, eu olhei pro Vênia e fiz assim, porque a gente acaba o nosso tempo, a gente tem que encerrar o assunto. Olhei pro Vênia e fiz, acaba. E na hora o Pedrosa falou, quem vai falar agora é o Vênia. O que o Léo Jardim fez no jogo? E ele tava tenso, me respondeu. Porque eu falei nada, porque tipo assim, eu não podia falar nada, entendeu? Ai, gente. Mas, e sendo que eu tinha pedido pra Ele falar do tinha Léo pedido, Jardim, exato. pra elogiar o Léo Ele Jardim. tava com um bolo de confete no bolso pra jogar no Léo Jardim, e a resposta dele foi o quê? Nada. Ô, Léo Jardim, então saiba, você tem sido um monstro, eu queria te elogiar ontem, o Pedrosa agora levantou a bola pra mim, parabéns pelo campeonato que você vem fazendo. Vou ser bem sincero, Pedrosa, eu acho que hoje, nem vejo mais o Ivan como uma sombra dele. Assim. Não, hoje não. Pode ser no treinamento ali, aprendizado, mas eu não consigo ver Mas mais você o Ivan. lembra o primeiro turno todinho? A gente mesmo começava- debateu isso aqui. Não, E ficava... ele joga todas. Joga tudo. Ele joga todas. O Léo Jardim tá pendurado há mó tempão. Tem 2 cartões há muito É. tempo. Ele joga todas. E joga muito bem. A Se, gente- se o Ivan entrar, show, porque é um grande goleiro também. Mas não tem como. A É o melhor gente jogador chegou do Vasco. Foi no Carioca? Não me lembro, que a gente chegou a falar da questão contratual de quem? Porque o Ivan, do próprio Ivan, o né? Ivan tá emprestado, e aí tem uma meta de jogos, tem uma porcentagem lá que você pode fazer pra você renovar automaticamente. Só que, cara, aí você discute, será que o Vasco tá segurando o Ivan? É, a E gente não é isso. O Vasco teve, nessa temporada, alguns treinadores, o Barbieri e o Ramon Dias. Ambos escolheram o Léo Jardim, ambos escolheram colocar o Léo Jardim como o goleiro principal, mesmo tendo o Ivan no banco, que é um jogador que já até pegou a seleção brasileira. Isso é mérito do Léo, que vem agarrando muito. E se eu fosse o Léo, no último domingo, eu ia sair chutando tudo no vestiário. Porque depois de ele fazer 2 defesas verdade. absurdas, o Vasco teve a chance de matar o jogo. Não, ele e não ainda foi conseguiu. lúcido na entrevista Lúcido. pós-jogo. Ele é sempre muito lúcido. Muito lúcido, assim, um cara extremamente inteligente. Você vê ele falando sobre o jogo, não poupou palavras, criticou o time e pronto. Eu acho que ele tá certo. Personalidade dentro e fora Falar de em campo. personalidade, o Pirata está fora do próximo jogo, né? Porque o jogo é contra o Cuiabá, Por tá, erro gente? dele, né? Porque ele foi expulso no último jogo Verrete, e aí ele não vai poder, obviamente, encontrar o Cuiabá. Como fica o ataque do Vasco? Inclusive, você sabia que o Verrete postou ontem contra tudo e contra todos? Eu vi isso. Aí, Pedrosa, eu vou ser sincero, eu até achei que fosse fake. Eu falei assim, eu vou no Instagram dele, não é possível, eu só acredito vendo. Você criticou o meu atacante, Tiquinho Soares, por favor. Porque meu atacante, Tiquinho Soares, maravilhoso, postou CTCT, que é contra tudo, contra O todos. Verrete escreveu mesmo. Ele escreveu não teve nem mesmo, né? abreviação. E agora, Pedrosa? Eu mantenho a minha postura. Acho isso ruim para um jogador de futebol, pensando que ele está dentro de um campeonato. E aí é um ponto. O Campeonato Brasileiro desse ano é muito bom tecnicamente, é um dos melhores campeonatos brasileiros que a gente teve nos últimos anos, só que a arbitragem é
vergonhosa. Gente, mas se- Pra todos. Não, mas peraí, deixa eu Não, entender aqui. pra tudo. O Verratti acha que ele não deveria ter sido expulso? Não, ele acha isso aqui, o Verratti, a bronca do Verratti não é do jogo desse Ah, último tá, jogo. beleza. A bronca do Verratti é, por exemplo, Tem um do Daronco, contexto, tem um é o contexto contexto, geral. tem um E contexto. vem desde que ele chegou no Campeonato Brasileiro que ele percebeu que, cara, tanto é que o Daronco foi afastado. É engraçado, o Daronco cometeu um monte de erro no o campeonato Milton inteiro. Pereira Sampaio, que foi o que não deu pênalti do Grêmio, a favor do Grêmio, na Arena Itaquera contra o Isso. Corinthians no último minuto, foi o pior, acho que foi o mais bizarro de todos da temporada. Ele foi afastado, aí fez uma lambança lá no jogo, acho que do Paysandu, sei lá, na Série Aí C. voltou. E Fez abriu uma pra lambança, Botafogo fez agora. exato. E aí na hora do gol do Cuesta, caça um problema, impedimento. E, porque foi olhar e primeiro o impedimento. Não é impedimento não, chama um braço, cancela o gol. Passa no telão e passa. Gol do Pita, do Cuiabá, bate no braço. Ninguém para pra ninguém olhar. viu. É. Muita gente viu. O cara nem chamou o VAR Fernanda. e não quer nem ver o gol. Não, dá o gol. Todos são ruins e erram pra todos os lados. Quer ver? O Se do você, Corinthians, se cara. você pegar, se você pegar o lance lá do Robson Mombu, que ele bota a mão nas costas, Perfeito. Pênalti. se você quiser dar o pênalti, Você pode dar, tranquilo, é verdade. você pode dar o pênalti. Porque se deram um pênalti lá do Marcos Leonardo na Vila Belmiro, aquilo ali do Robson Mombu é pênalti. O que eu quero dizer é o seguinte, assim como o Vasco teoricamente foi beneficiado nesse momento, ele é prejudicado o campeonato inteiro, o Botafogo é prejudicado, é ajudado, o Flamengo Pedro, é ajudado. sabe qual é o Por quê? grande problema? Porque não é contra tudo e contra todos. Eles são horríveis. Se tem que ser contra alguém, essa é a arbitragem patética da CBF. Pedrosa, sabe qual é o grande problema? E eu vou pegar o Corinthians como exemplo. No jogo contra o Fluminense, o Corinthians foi super beneficiado, a gente falou isso aqui. Perfeito. Agora contra o Santos, teoricamente eles foram prejudicados. Contra o Fluminense, eles reclamaram da arbitragem? Não. Não. Ficaram caladinhos. Perfeito. E agora contra o Santos, o que eles estão fazendo? Emitindo nota, reclamando, indo publicamente. Porque quando a arbitragem te ajuda de forma errada, você não reclama. Então o problema é esse, na minha opinião. Acho que todos os clubes deveriam se unir e reclamar da Vene, arbitragem. posso Não dizer? adianta você só reclamar quando você é prejudicado. Eu concordo com Aí você. quando você é beneficiado, não, vou ficar caladinho aqui. Eu concordo Isso com não faz você, sentido, mas pô. posso dizer? Se só isso fosse o problema é muito maior do que isso. Os caras são ruins. É você. Eu não vou nem dizer que os caras são ruins. Eles são. Eu vou dizer que, na verdade, não tem critério. Porque a gente tem aqui uma mesma É porque regra eles são ruins, totalmente porque eles são mal interpretativa. preparados. E uma hora eu interpreto A, você B, ele C, e não tem. Porque é mal orientado, isso não é culpa só deles, não. Então, Isso é é o culpa que eu da tô CBF, falando, da é o que eu comissão tô de arbitragem, das orientações. Cada um apita do jeito que quiser. A verdade é essa. Se o Vene acha que isso aqui é um lance pra mão, aí o Vene apita de um jeito. Aí tem o mesmo lance no meu jogo e eu não acho que é pra mão, eu apito que não é pra Ó, mão. o Botafogo e por vai aí ter contra o Palmeiras Entendeu? aquele árbitro que adora na cera. Esqueci o nome dele. O time que tá mais fazendo cera, ele deixa. No último jogo do Botafogo contra o Goiás, o ponto dele falhou, ele ficou 1 hora lá e deu um pouquinho, 1 minuto de acréscimo. A cera tem me irritado tanto, mas tanto, Não, mas me tanto. fala um árbitro que seja bom hoje. Não tem, não consegue achar. Vamos não falar do consegue jogo? achar. Não tem um árbitro que você fala assim, ó, tá nesse jogo, olha que bacana. Tem sim. Nadine Vasta. Essa daí é craque. Beijo para a Nadine. Falar isso, ontem ela deu um show no Ela Arena. sempre dá um show. Olha Paik como 9? Vasco treina em Goiânia e mantém mistério no ataque. O técnico Ramon Dias não contará com Pablo Vegetti na partida contra o Cuiabá, na quinta-feira, 2. Afinal, o homem-gol Cruz Maltino, expulso na última rodada, contra o Goiás, cumpre suspensão e não fica à disposição. Dessa forma, o treinador terá uma dor de cabeça para escolher um substituto, já que não conta com um jogador que se assemelhe às características do argentino em bom momento. Assim, nos treinos em Goiânia, onde a equipe se prepara, uma das opções é improvisar o francês Dimitri Payet. O meia surge como provável solução e pode ser utilizado como falso 9 diante do Cuiabá. A ideia em contar com ele é para manter a grande qualidade técnica, já que Payet conta com boa finalização, além de ser um dos melhores jogadores do elenco vascaíno no 1 contra 1. Em comparação com Vegetti, o astro fica atrás apenas na questão da estatura, já que o francês tem 1,75 metros, contra 1,87 metros do argentino. Assim, não tem como uma de suas principais características a jogada aérea. Retorno de Paulinho contribui para a improvisação de Payet. A possibilidade de Ramon usar Payet como falso 9 se deve ao retorno de Paulinho, que cumpriu suspensão na última rodada. Assim, com camisa 18 de volta, o Vasco não perderia, com o francês no ataque, a intensidade e a qualidade técnica no meio-campo. Além de Payet, quem também pode cumprir essa função é Alex Teixeira, afinal, o mesmo já atuou cumprindo esse papel, antes da chegada de Ramon Dias, no Vasco. Alex, aliás, voltou a mostrar eficiência nos jogos do time carioca. Contra o Internacional marcou o gol do Cruz Maltino em São Januário. Além disso, no empate com o Goiás, cobrou o escanteio que resultou no gol de Vegetti. Mas, é importante destacar que a possibilidade de improvisar jogadores no lugar de Vegetti se deve à fase de Sebastião Ferreira com a camisa do Vasco. Ele seria o substituto natural do Pirata, já que atua como referência dentro da área. No entanto, ainda não conseguiu entregar o que esperava dele, são 22 jogos de jejum. Assim, vem perdendo espaço com o técnico Ramon Dias, que foi quem indicou a sua contratação.